Olá a todos, vamos iniciar aqui nossa live aula com o tema inspirado num capítulo do livro De Olho na Saúde, da doutora Cláudia Pacheco, a diretora das Faculdades Trilógicas. Neste capítulo 22, a doutora Cláudia escolheu este título muito interessante: A busca do prazer leva à insatisfação. Vocês talvez já estejam pensando, como assim que o prazer leva à insatisfação, né? Parecem dois termos aí opostos. Então, de fato, quando pensamos nessa palavra prazer, temos que ir lá na raiz de novo, né, da palavra, o que significa, e está relacionado com agradar, com ser aceito, com ser querido. Então, por vezes, a pessoa de fato acha que prazer está ligado com um agrado, com uma satisfação. Mas aqui, hoje vamos descobrir uma nova perspectiva. Então, geralmente, as pessoas muito ligadas aos prazeres, elas são conhecidas como bon vivant. Não sei se vocês conhecem essa palavra, né? Aquelas pessoas que vivem em função da usufruição das coisas aqui na Terra, do aqui e o agora. Elas são vistas até como pessoas muito espertas, que realmente sabem tirar proveito das coisas. Mas aqui na série da Semana da Psicossomática e em outros conteúdos das faculdades, vocês devem lembrar que o Dr. Norberto Keppe descobre lá em 1977 que nós somos invertidos, que nós vemos as coisas boas como ruins e as coisas ruins como boas. Então, essa vivência no prazer, e vamos entender um pouquinho como que é esse prazer de que estamos falando aqui, é uma coisa muito boa e para muitas pessoas, inclusive, passa a ser a finalidade da própria vida. O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele chegou a colocar a ideia de que a pessoa estaria plenamente satisfeita se ela libertasse, se ela desse vazão a seus impulsos sexuais. Mas a doutora Cláudia comenta aí, comprovamos cientificamente que não é bem assim, porque até muitos doentes mentais graves, eles têm uma excelente vida sexual, mas nem por isso eles são mais equilibrados. Então vejam que aí já começam as contradições, né? Não é bem o prazer o que vai trazer o equilíbrio. Então, por vezes, nos enganamos, assim como Freud, e pensamos que essa libertação aí dos impulsos, dos instintos, iria melhorar, só que não. O que nós vemos a mediano e a curto e até longo prazo é que, muitas vezes, essa conduta de viver no prazer, apenas no princípio do prazer, não apenas dá lugar a neuroses, psicoses, doenças físicas, mas também piora as que já existiam. Aí, então, o Dr. Norberto Keppe, ele nos mostra o contrário, que, na verdade, o grau de equilíbrio que a pessoa tem é proporcionalmente oposto à busca de prazer que essa pessoa faz. Olha, oposto. Então, onde que as pessoas procuram prazer? Onde que vocês procuram prazer? Quando vocês falam, eu quero me aliviar um pouco. Preciso, então, fazer alguma coisa gostosa. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Começar pelos mais simples e que estamos aí o tempo todo observando, que são as comidas. Então, a pessoa muitas vezes usa a comida como uma válvula de escape, aquelas famosas frases, eu mereço, agora é meu momento, e associa aquilo com algum alimento. Outra fonte de prazer muito procurada, também na sociedade atual, são as bebidas alcoólicas, aquela happy hour, ou a pessoa chega
em casa à noite e ela quer beber uma taça de vinho, então ela associa aquilo com um prazer que ela tem. Também a vida sexual. Hoje, quantas indústrias estão aí gerando lucros baseadas nessa questão da vivência da sexualidade. Vejam que nenhuma dessas questões são ruins por si, mas essa voracidade, essa procura que o ser humano faz, essa vivência exagerada e focada apenas nisso, que o Dr. Kepper denominou de sensorialismo. A pessoa que é muito apegada aos prazeres dos sentidos, sensorialismo. E também entra aqui a questão de outras drogas, como o cigarro, cocaína, heroína, marihuana e outros, que também têm essa associação com um certo prazer, muitas vezes momentâneo, ou às vezes a pessoa vai cronificando no uso, mas não só. Hoje vemos que também a pessoa tira muito prazer de acúmulo de dinheiro. Ela quer ter mais e mais e mais, ou mesmo que não tenha, ela fica pensando muito nisso, retira muito prazer imaginando que vai reunir grandes fortunas. E também muitas pessoas, elas querem ter um poder. É claro que nós vemos isso mais num âmbito macro, né? Pessoas que querem poder assim, social, muito forte e que atingem até posições de poder, de fato, mas também em campos mais restritos, grandes corporações ou empresas de mediano porte, também esse fenômeno do poder, e a pessoa tem muito prazer de controlar e de dominar, né, ali o ambiente em que ela está. Mas o que acontece? Esse sensorialismo, na verdade, está encobrindo um ataque que a pessoa faz a si mesma. Que vocês vejam os exemplos que a gente deu, né? A comida. Se a pessoa começa a viver em função da comida, ela vai, com o passar do tempo, ir deformando, ir atacando o próprio corpo, né? Vai entrando na obesidade e outras doenças. Se a pessoa se foca muito na bebida para ter algum momento de prazer, o que ela vai recolher? Doenças, pode até degenerar o fígado, fazer uma cirrose, degenerar também a estrutura cerebral, ter outros problemas de saúde. Se a pessoa chega até entrar aí essa vida muito promíscua, nós observamos que a pessoa vai tendo um enfraquecimento do sistema imune, ela vai tendo problemas de relacionamento também, por não falar das doenças sexualmente transmissíveis, que ela também se expõe. Se a pessoa fica também abusando destas substâncias nocivas, o próprio cigarro, cocaína e outros, vocês sabem muito bem que ela vai, de fato, a recolher efeitos muito negativos para a saúde. Então, percebem aí que a pessoa ela está se atacando, ela mesma. A pessoa que fica muito avarenta, que só pensa em dinheiro, que só quer lucro, 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 vocês notam o ambiente desagradável que ela vai criando interiormente e em volta dela, né? Tem aí um descompasso. Então, observamos o quê? Além desse ataque, a pessoa começa a entrar num desespero. Ela vai precisar de doses maiores daquele vício que ela escolheu, porque as que ela usava no início não vão mais causar aquele prazer que ela estava procurando. E vejam o paradoxo, ela não se satisfaz, ela não fica mais livre, não fica mais feliz. Na verdade, vai entrando em uma situação de maior angústia, vai prejudicando também sua própria sensibilidade, porque vemos aí que a pessoa vai perdendo a noção de quanto ela está nessa atitude voraz, destrutiva, vai prejudicando as próprias capacidades
e todos os seus relacionamentos afetivos, profissionais, sua vida em sociedade. Então, vejam como essa inversão faz que coisas naturais, como se alimentar, ter um bom relacionamento íntimo, vão se tornando doentias por causa dessa vontade invertida. E essa procura voraz pelo prazer faz com que os sistemas orgânicos também fiquem desregulados. Então aqui eu me lembro de uma frase de um livro muito bonito que chama Imitação de Cristo, do Tomás Kempis, e ele falava assim: a consolação que vem das coisas exteriores deprime o interior. Então o que observamos aqui? Que essa procura pela felicidade em coisas exteriores, em coisas passageiras, em coisas apenas nesse nível sensorial, elas de fato não elevam a pessoa, mas fazem com que ela vai ficando, né, mais depressiva, mais para baixo. Ela não tem essa satisfação que tanto procura. Então, o que nós podemos fazer? O que vocês pensam que seria uma opção? Se esses prazeres que nós acreditávamos que iriam nos satisfazer não fazem isso, nós teríamos que pensar o que de fato nos traz satisfação. Sair desse engano, né? Então vejam aqui esse parágrafo do livro de Olhando a Saúde, desse capítulo. Tudo o que somos exige que sejamos com os nossos sentidos, mas principalmente que usemos de nossos sentimentos, de nossa razão e de nossa boa vontade para que a sensibilidade da alma possa ser sentida e satisfeita em primeiro lugar. Então, vocês estão notando aqui qual seria o movimento interior, né, que todos nós precisamos ir conscientizando. Quando nós damos, de fato, preponderância e espaço à nossa alma, à nossa vida psíquica, à nossa vida transcendente, sentimentos, pensamentos, ações que são bons, então nós vamos ter, de fato, uma vivência muito melhor até dessas questões secundárias, né, menores. Então, por isso, a doutora Cláudia escreve no livro: quem cuida do maior também cuida do menor. Quem cuida da vida psíquica e procura esses bens maiores, então até vai usufruir melhor dessas outras características. Porque o que nós temos de mais poderoso na nossa vida é essa energética que parece invisível. A bondade, o afeto, a nossa inteligência, a nossa criatividade, isso é muito mais poderoso do que qualquer gastronomia, por melhor que seja, qualquer bebida que está nos propondo aí, novidade, que vai nos transformar. Vocês veem que isso é, de fato, passageiro, porque o que vai fazer com que nosso organismo e nossa alma funcione de fato de uma forma saudável é como a gente vai se sintonizando com essas características boas. Então vamos assistir aqui um trecho em que o Dr. Keppe vai explicar como que é esse conflito, como que é essa escolha atual que a humanidade está fazendo. Então agora eu gostaria de continuar essa explicação mostrando um outro quadro sobre a questão como o ser humano vive atualmente. Eu digo como ele vive atualmente porque o ser humano pode viver, vamos dizer, a vida psíquica, a vida que chamam até espiritual, quer dizer, os conhecimentos, o sentimento, a bondade, a estética, ou pode viver o sensorial. O sensorial forma só 10% da vida do ser humano. O que é o sensorial?
Eu queria mostrar nesse quadro aí para os senhores verem a escolha atual. Veja aí, o sacrifício eu pus deste lado aqui, a vida psíquica como um sacrifício, porque o indivíduo tem que se conter, né? Veja aí, ele tem que fazer sacrifício para ter conhecimento, ele para agir no bem e para realizar o belo. Mas isso é 90% da existência do ser humano, ou deveria ser. No entanto, o que aconteceu? O ser humano, com o tempo, foi se tornando inferiorizado, né, na civilização. A gente sabe que não tem mais os grandes músicos, nem os grandes físicos, não tem as pessoas notáveis que o mundo teve até o século XIX. Os grandes inventores, né, doutor? Isso. Então, o mundo está numa decadência muito grande. Eu vou mostrar no esquema por quê. Aí, veja lá, está em conflito com o outro lado, que é a questão da alimentação, a vida oral, questão do dinheiro, o poder, e a questão do sentido, sexo, essas coisas. Então, veja, são os prazeres em conflito com o sacrifício do outro lado. Então, 90% da existência o ser humano não vive. É por isso que o indivíduo, ele que é muito assim, vamos dizer, sensorialista, que ele quer viver assim, mais a vida sensorial, que é só 10% da vida, ele tem viagens, ele tem prazeres, ele tem dinheiro, tem tudo, e não tem satisfação. Por quê? Porque a natureza exige que o indivíduo viva mais essa parte da existência que se tornou um sacrifício para ele. Então, que interessante, vocês veem aí a comprovação da inversão. Nós chegamos a pensar que é um sacrifício e sentimos até um desprazer quando temos que fazer essa escolha, né? Para o conhecimento, para essa ação boa, para a realização das coisas belas. De início, esse movimento de desprazer, desgosto. Mas vejam, como ele colocou aí, depois é quando a pessoa recolhe a satisfação. E muitas vezes nós esquecemos desse fato, colocamos um peso muito grande, de fato achamos que é algo muito pesado, essa palavra, né, sacrificado, mas na verdade a palavra sacrifício vem desse sacro ofício, né, de um fazer bem feito, e que vocês devem também reconhecer que depois que nos admitimos e aguentamos de alguma forma fazer, nós nos sentimos muito bem. Quando fazemos a colheita, então é muito satisfatório, né? Literalmente. E vice-versa, né? Vocês veem aí, esses prazeres que são de início, que parecem que são incríveis, mas depois gera muita insatisfação. Com a comida é um clássico, né? A pessoa se entrega aqueles banquetes exagerados, depois ela sofre. É claro que comer uma comida gostosa é muito bom, mas o ponto é que nós trocamos, né, o que deveria ser nossa existência principal, deixamos lá como apenas um 10%. Então, o Dr. Keppe sempre tem essa clareza de nos explicar esses fatos, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa, então, faz a escolha do bem, quando ela quer ser uma pessoa ética, quando ela, de fato, vai atrás da sabedoria que existe no mundo, quando ela se interessa pelo próximo, quando ela quer, de fato, manifestar o afeto que ela tem nas obras, quando ela se preocupa com a beleza interior, até os próprios cuidados pessoais, a beleza do ambiente, quando ela se preocupa pela preservação da vida, então ela consegue, aí sim, usufruir dos sentidos de uma forma equilibrada. Ela vai conseguir usar esses sentidos de uma forma harmônica, sem esse ataque que nós vimos lá
no início, né? Esse ataque que acontece quando a vontade invertida domina os hábitos da pessoa. Então, vejam vocês que nossa alma, ela não se satisfaz com as coisas passageiras. Nós podemos correr e correr como aqueles ratinhos naquelas rodinhas atrás dessas aparentes satisfações, mas não acontece. Nossa alma, ela se nutre das coisas eternas, das coisas que permanecem, do bem, como vimos aí. Então veja aqui também esse parágrafo bonito, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Aquele que ama, que busca a sabedoria, a justiça, a beleza, vai igualmente respeitar o uso da sua sensibilidade, sabendo retirar o máximo de prazer dos seus sentidos, usando-os com harmonia. Vai parar de extorquir e depredar a natureza na qual vive, preservando e melhorando ao máximo o ambiente. Então, essa escolha, pelo que deveria ser a nossa assistência, tem também um impacto muito grande na sociedade, no nosso entorno familiar, onde a gente vai trabalhar, no nosso país, onde nós estamos, vai ter um impacto energético, porque o bem, ele é difusivo. Então, continua aqui a doutora Cláudia falando, nossos sentidos devem estar ao serviço de nossa alma, para dar-nos o máximo de felicidade e prazer psíquico espiritual. Assim como devemos trazer para este mundo material, para esta vida, o mundo da perenidade, o mundo divino, e fazer aqui mesmo o reino dos céus, diz o Dr. Keppe. Então, nós temos essa chance maravilhosa, né, de viver isso aqui agora, mas ligado sempre com a transcendência, e tem tudo a ver com a abordagem da psicossomática integral, né? Da gente vivenciar a nossa vida de uma forma completa. Quando a gente passa a enxergar que se não ligamos nossa vida aqui com o bem maior, nós estamos nos condenando aí a uma vivência pela metade. Então, a gente se encontra lá e até a nossa próxima live.